A minha saudação a todos é no glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Bruno Jefferson, sou membro da Igreja de Cristo em Apodi e hoje tenho mais uma oportunidade de trazer uma palavra que edifica ao vosso coração. Que o Senhor continue falando grandemente através de cada um destes cultos que nós temos a oportunidade de participar para a nossa edificação e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje iremos tratar sobre o seguinte tema: submissão às autoridades. Pense num tema um tanto delicado de se tratar, meus amados e queridos irmãos, mas é um tema extremamente bíblico e extremamente necessário de ser abordado. Iremos falar sobre a submissão às autoridades. O texto bíblico básico da nossa pregação de hoje se encontra na Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7 do capítulo 13 da Carta de Paulo aos Romanos. Diz assim a palavra do Senhor: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, esse trecho que nós lemos da carta de Paulo aos Romanos nos traz profundos ensinos. Aliás, toda a carta que Paulo escreveu à igreja em Roma, a carta aos Romanos, é a carta talvez mais teológica de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Ou seja, a carta aos Romanos, ela é um escrito preciosíssimo que nos trata acerca de várias questões do nosso cotidiano, questões relacionadas à doutrina, e hoje nós iremos tratar mais especificamente da questão relacionada à submissão às autoridades. Meus amados irmãos, se submeter às autoridades constituídas é um dever de todos nós que somos cristãos. A palavra aqui que nós lemos é muito clara, ao dizer no versículo 1 que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não existe autoridade que não venha de Deus, ou que tenha sido ordenada por Deus. Então, todos nós precisamos entender que as autoridades que são constituídas pelo Estado, que são constituídas sobre nós, quer seja no âmbito municipal, estadual, federal e também no que diz respeito à organização da igreja, as autoridades que nos são constituídas no âmbito da igreja, líderes de departamento, líderes de congregações, representantes de vários segmentos da igreja, os pastores, o conselho, são autoridades, nesse último caso, são autoridades espirituais constituídas sobre nós. É bem verdade que esse texto do capítulo 13, quando Paulo escreveu, ele estava mais direcionado a tratar de autoridades civis.
e ele estava se referindo mais a autoridades ligadas ao Estado, né? Pessoas que representam a instituição pública chamada Estado e que têm autoridade sobre todos nós que somos da sociedade civil. Mas é bem verdade que por conjectura, por analogia, nós também podemos entender que o mesmo princípio se aplica às autoridades eclesiásticas, às autoridades religiosas. Ou seja, assim como o Senhor deseja que nós nos submetamos às autoridades civis, né, as pessoas ligadas ao Estado, e o Senhor também deseja, claro, que nós nos submetamos às autoridades espirituais ou religiosas que Ele levantou para nos orientar, para nos guiar, para nos dar testemunho e exemplo. Então, que fique claro, toda autoridade, independente de ser civil ou espiritual, civil ou religiosa, ela só é levantada, ela só consegue se tornar uma autoridade, uma pessoa de influência, de posição, né, dada a permissão de Deus. Se Deus não quiser, se Deus não permitir, ninguém se transforma numa autoridade. Em última instância, cada prefeito, cada governador, presidente da república, cada pastor, cada dirigente de congregação, cada obreiro, cada líder de igreja, ele é uma autoridade, né, que foi levantada debaixo da vontade permissiva de Deus, ou seja, em última instância, Deus deu o aval para que ela chegasse até aquele cargo. Porque se Deus não quisesse, simplesmente Deus não teria permitido. Então, qual é o conselho que a Bíblia dá no que diz respeito a nós em relação às autoridades? Deus deseja que nós nos submetamos a elas. Quando eu falo do Estado, nós precisamos não somente nos submeter a essas autoridades, mas também é nosso dever orar todos os dias por elas. Então é sua obrigação orar pelo prefeito da sua cidade, é sua obrigação como crente orar pela governadora do seu estado, é sua obrigação como crente orar em favor do presidente da república e de toda a equipe dessas autoridades. Eu me refiro nesse caso a autoridades do executivo, mas também tem autoridades do poder legislativo, como os deputados e senadores, como no caso dos vereadores. Existem também autoridades do judiciário, como é o caso de juízes, promotores, né, desembargadores, advogados, ministros. Então, compete a nós, enquanto cristãos, orar por todas essas autoridades. E também por nossos pastores, dirigentes, líderes de departamento, enfim, toda e qualquer autoridade civil ou espiritual que é constituída sobre nós. Talvez você não vá muito com a cara do chefe do executivo municipal da sua cidade, do prefeito da sua cidade, mas é sua obrigação orar por ele. Que você tenha votado nele ou não, você deve orar por ele, porque se ele fizer uma boa gestão, vai ser bom para todo mundo da sua cidade. Da mesma forma, para nós que somos do Rio Grande do Norte, é nosso dever orar pedindo a Deus que dê sabedoria à nossa governadora, que Deus dê sabedoria ao nosso presidente da república. Por quê? Porque são autoridades constituídas respectivamente no que diz respeito ao estado do Rio Grande do Norte e ao Brasil inteiro. E nós temos o dever de orar por eles e por sua equipe para que Deus dê sabedoria e condições para que eles façam a melhor gestão possível, mesmo que nós não tenhamos votado nele. Percebe como temos uma missão árdua a ser realizada? Às vezes nem é a nossa preferência pessoal, mas Deus nos ensina no capítulo 13 de Romanos que nós devemos orar por todas as autoridades constituídas, porque elas foram, em última instância, autorizadas a serem autoridade por Deus. Quem resiste à autoridade, resiste à própria ordenação de Deus e trará sobre si condenação. Deus está dizendo o seguinte: você deve se submeter à autoridade, à pessoa que está lá na posição de liderança, porque o próprio Senhor foi quem colocou ela ali, né? Trazendo um exemplo mais prático no que diz respeito à igreja, o seu pastor, que é o seu líder em última instância, ele é a autoridade primeira que você deve se submeter. Você deve sim ser disponível ao seu pastor, você deve sim auxiliá-lo, você deve sim obedecer às suas ordens,
Porque o pastor, ele é o representante de Deus perante a sua vida. O pastor, ele vai prestar contas a Deus da sua alma e da alma de todos os irmãos que ele tiver a responsabilidade de pastorear. Então, você pode até não ir com a cara do pastor, você pode até achar ele bonito ou feio, você pode não gostar do jeito como ele trata determinadas situações, mas se ele é o seu pastor, você deve se submeter a ele. Aí a exceção a essa questão de submissão às autoridades é se a ordem dada pela autoridade, né, for contrária à palavra de Deus. Pode acontecer, embora não seja o normal, embora não seja o comum, mas pode acontecer de uma autoridade espiritual, como no caso que estávamos falando, o pastor, lhe dá uma ordem que é contrária à Bíblia, né? Existem muitos líderes, infelizmente, que eles não querem apacentar, cuidar das ovelhas, mas eles querem muitas vezes se aproveitar das ovelhas. Muitos líderes, infelizmente, levam o nome de cristãos, mas de cristãos não tem nada. Pastor que é pastor, ora com suas ovelhas, cuida das suas ovelhas, alimenta espiritualmente as suas ovelhas, está sempre disponível a ouvir as reclamações, a tratar os problemas, as feridas da alma de suas ovelhas. Pastor que é pastor, dá a vida se preciso for pelas suas ovelhas. Mas muitos não são pastores. Como diz uma irmã aqui da igreja, não é pastor não, é pastel. Muitos são pastéis, no sentido de que só tem o nome de pastor, mas de pastor não fazem nada. Só querem se aproveitar das ovelhas. Há estes que não são submissos à palavra, em que muitas vezes dão uma ordem para você realizar que é contrária à Bíblia Sagrada. A estes você não deve se submeter. Porque importa, mais importa que você obedeça primeiramente a Deus e depois aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse mesmo exemplo se aplica às autoridades civis. É seu dever enquanto cidadão, né? Cidadão da terra e também cidadão do céu, aleluia, mas é seu dever enquanto cidadão da terra obedecer às autoridades civis. Você deve respeitar as leis do seu município, do seu estado, da sua nação. Você deve ser uma pessoa de bom nome, uma pessoa que cumpre os seus deveres e não somente uma pessoa que goza dos seus direitos. Então você precisa contribuir como cidadão para que a sua cidade, o seu estado e o seu país cresçam cada vez mais. Então é sua obrigação se submeter às leis que emanam do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, né? Então a Bíblia dá um exemplo aqui no caso dos magistrados, no versículo 3 de Romanos 13. Vai falar que os magistrados, eles não são terror para as boas obras, mas para as obras más. Magistrado é um outro nome para juiz. E aí Paulo usa o exemplo do juiz dizendo o seguinte: o juiz, ele não deve fazer medo a ninguém. Vou falar com uma linguagem bem popular. Paulo está dizendo o seguinte: um juiz, ele não deve fazer medo a você. Por quê? Porque você faz o que é correto. Se as suas obras são boas, você não vai ter problemas com o juiz, você não vai ter problemas com a polícia, você não vai ter problemas com o delegado. Por quê? Porque o que você faz é bom, é honesto, é correto. O juiz, ele é o terror para aqueles que fazem obras más. Por isso que Paulo diz, se você fizer o que é bem, as autoridades vão lhe aplaudir. Vão ver que você tem um bom nome na sociedade. Vão ver que você é uma pessoa que dá um ótimo exemplo e não que é motivo de problemas. Entende? Então, Paulo explica tudo isso. E ele diz que quando você faz o que é errado, você vai receber espada. Espada é um típico exemplo para juízo. Quando a gente faz o que é errado perante os homens, receberemos a justa punição por parte dos homens. Podemos ir preso, podemos pagar multa, podemos sofrer todo tipo de penalidades civis e criminais, né? Então, tudo isso é coisa que pode acontecer com nós enquanto seres humanos. E se não nos arrependermos, além das punições por parte dos homens, também receberemos punição, juízo, espada por parte do Senhor nosso Deus, né? Então Paulo diz, é necessário que nós estejamos sujeitos às autoridades, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. O que é que o apóstolo Paulo estava ensinando? Ele diz que a gente deve ser sujeito às autoridades colocadas sobre nós, não por medo tão somente de sofrer um castigo. Eu vou obedecer às leis da minha cidade porque eu não quero pagar uma multa. Eu vou obedecer às leis que vêm da governadora do estado, que vêm do governo do estado do Rio Grande do Norte,
porque eu temo receber uma punição, um castigo. A gente não deve se submeter por medo. A gente não deve se submeter só por causa do possível castigo ao qual nós estejamos sujeitos. Não. Paulo diz, nós devemos estar sujeitos não só pelo castigo, mas também pela consciência. Claro que a gente tem que se sujeitar para não sofrer o castigo, a sanção, a penalidade, a espada, usando o termo bíblico. Mas também a gente deve ser submisso por causa da consciência. A gente tem que fazer o que é certo pelo simples fato de que fazer o que é certo é o melhor. A gente tem que fazer o que é correto, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado, ele não passa a ser certo se todo mundo estiver fazendo, não. Continua sendo errado. E o que é correto, o que é certo, não passa a ser errado, mesmo que ninguém esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Entendeu? Então, o que Paulo está ensinando devemos ser submissos às autoridades, não somente pelo risco, pelo medo de sermos castigados ou punidos, mas pela nossa consciência. Eu sou cristão, preciso ter um bom nome perante a sociedade. Eu sou cristão, preciso ser motivo de orgulho e não de vergonha para o glorioso nome do meu Senhor Jesus, a quem eu sirvo. Eu sou cristão, preciso ser honesto. Eu sou cristão, preciso ser justo. Eu sou cristão, preciso obedecer às autoridades civis e preciso me submeter às autoridades constituídas na igreja. É por isso que o versículo 7, que é o último versículo que nós lemos, com o qual eu vou encerrar essa breve reflexão, ele diz, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Ou seja, o apóstolo Paulo nos ensina a não sermos devedores de nada. Inclusive, no versículo 8 que nós não lemos, que é o versículo seguinte desse capítulo 13, vai falar que nós não devemos dever coisa alguma a ninguém, a não ser o amor uns com os outros. Ou seja, Paulo diz, a única coisa que eu admito que nós devemos ser devedores é o amor. Eu devo amor a você, meu irmão, você deve amor ao próximo e assim sucessivamente. Nós devemos amor uns aos outros, mas em outras questões nós não devemos dever nada. Devemos dar tributo a quem for devedor, recebedor de tributo, imposto a quem for para receber o imposto, temor a quem merecer o nosso temor e honra a quem merecer a nossa honra. E aí eu quero me focar nesses últimos dois pontos do versículo 7, temor e honra. Meus amados irmãos, é muito importante que nós, enquanto genuínos cristãos, saibamos temer principalmente a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se Deus nos ensina a temermos e respeitarmos e nos submetermos às autoridades civis e espirituais constituídas sobre nós, mais temor, submissão e respeito nós devemos ter ainda com o Senhor nosso Deus e com a sua gloriosa palavra. Inúmeras pessoas perdem ao longo de sua caminhada o temor a Deus. Consequentemente, perdem o respeito para com o Senhor, que é a maior de todas as autoridades. O Senhor é maior do que todos os prefeitos, governadores, presidentes, líderes mundiais. O Senhor é maior do que todos os reis da terra. Então, ele é a maior autoridade de todas. Obviamente, se ele deseja que nós nos submetamos às autoridades aqui da terra, naturalmente, ele também deseja que nós nos submetamos integralmente a ele e a sua palavra. E isso só é possível mediante o temor ao Senhor. Devemos temer ao Senhor pelo que ele é, devemos temer ao Senhor pelo que ele pode fazer conosco, devemos temer ao Senhor pelo castigo, o juízo que podemos receber ao desobedecer a sua palavra, mas devemos temer ao Senhor principalmente pela nossa consciência. A nossa consciência tem que ser esse termômetro que vai estar todos os dias dizendo, eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que escolher Deus, eu tenho que ficar longe do pecado, fugir da aparência do mal, resistir ao diabo para que ele fuja de mim. Eu preciso todos os dias conscientemente entender que eu não devo amar, nem buscar e nem praticar o pecado, porque o Deus que eu sirvo, ele é um Deus santo, santo, santo. Então nós devemos a Deus temor, porque quando tememos a Deus, nós consequentemente iremos obedecê-lo. E também devemos honrar o Senhor. E aqui eu quero fazer um paralelo falando sobre honra, não só relacionado ao Senhor, que é quem deve mais honra de cada um de nós,
Devemos honrar pai e mãe, hoje em dia está em falta. Muitos filhos desobedientes, muitos filhos respondões, mal criados, não querem mais nem temer e nem honrar pai e mãe. Devemos fazer isso com nossos pais e nossas mães. Devemos temer e honrar nossos líderes espirituais. O que tem de crente hoje em dia que não teme, nem muito menos honra o seu pastor, o dirigente da sua congregação, o líder do seu departamento, não é brincadeira. Ah, você faz parte do departamento de jovens. Você deve honra ao presidente do departamento de jovens da sua igreja. Por quê? Porque ele foi o líder levantado no meio da sua igreja para que neste ano ele conduzisse os trabalhos da juventude, da mocidade. Se você é da mocidade, você deve respeitá-lo, bem como respeitar o pastor da sua igreja. Hoje em dia vivemos no meio de uma geração que não quer mais respeitar pastor, não. As pessoas hoje em dia não querem mais obedecer o pastor, não querem mais seguir os seus ensinos, os seus conselhos. As pessoas hoje em dia querem mandar no pastor, gritar no pastor, dar ordem ao pastor, sendo que o pastor é quem é a autoridade que Deus constituiu sobre aquela igreja. Se você deseja mandar na igreja, se você deseja dar as diretrizes para a igreja, ore ao Senhor para que o Senhor levante você para ser pastor de uma igreja. Mas você não pode desautorizar ou desobedecer o pastor da igreja que Deus levantou onde você se congrega. Ah, mas ele pode ser simples, ele pode ter pouca instrução, ele pode ser uma pessoa de aparência desagradável, ele pode ter um jeito truculento de tratar as coisas, mas ele é o pastor da igreja. Se ele for o pastor da igreja, você deve honrá-lo e obedecê-lo no Senhor. Você só deve desobedecê-lo caso alguma ordem que emane dele seja contrária à Bíblia Sagrada. Vivemos em tempos onde as pessoas se zangam com hierarquia. Nem obedecem a líder de departamento, nem muito menos a pastor, nem a pai e mãe. E nós que somos cristãos obedecemos a tudo isso. Devemos obedecer a todas as autoridades civis e religiosas que forem constituídas sobre nós. Então que o Senhor possa ter falado ao seu coração sobre esse assunto. Eu agradeço essa rica oportunidade no glorioso nome de Jesus de Nazaré. Amém.